Eu sinto falta das minhas irmãs. E assistir Minha Irmã e Eu, filme protagonizado por Indy Grima. Minha Irmã e Eu. Bom, se eu começar a falar das minhas irmãs, vai virar um vídeo confessional, porque neste momento da minha vida eu estou passando com alguns problemas particulares com as minhas duas irmãs. Mas deixa eu falar bem delas durante, 90 segundos. A minha irmã mais velha é a mais inteligente da família. De verdade, eu não tô zoando. Ela é a mais capacitada, acredito que tem o QI mais alto. Foi a que foi mais longe entre os três irmãos. Eu sou apenas um produtor de conteúdo de tecnologia e entretenimento aqui em Florianópolis. E meu próprio negócio, claro, com os meus próprios sites. Mas nem cheguei perto do sucesso profissional que a minha irmã mais velha alcançou. Ela tem 9 anos a mais do que eu sou filho caçula. E tem a irmã do meio, que tem 8 anos a mais do que eu. E é uma pessoa que se dedica ao terceiro setor, ela é empenhada, ela é... Como que eu vou dizer? É uma pessoa que soube dar a volta da própria narrativa, ela soube assumir o controle da própria narrativa de forma positiva. Apesar dos problemas que eu tenho com as minhas irmãs, porque elas se esquecem de algumas coisas de forma bem seletiva do passado, distorcem a narrativa, tenta dar lição de moral nos meus amigos pela internet, nos meus posts nas redes sociais. Enfim, apesar de tudo isso, eu gosto das minhas irmãs. Elas são pessoas diferentes de mim e isso é bem legal. E assistir ao filme Minha Irmã e Eu, protagonizado por Ingrid Guimarães e Tata Werneck, foi uma experiência de revival na minha relação com as minhas irmãs. Porque esse filme tem esta capacidade de você fazer essa comparação de relacionamentos entre os irmãos e de relacionamentos dos irmãos com a mãe, porque a mãe, interpretada pela Leti Sares, é o terceiro elemento ou é a pedra fundamental da narrativa do filme, já que as duas irmãs acabam entrando numa road trip no melhor estilo Thelma e Louise para reencontrar a mãe e durante o processo acabam se reencontrando com elas mesmas, tanto como no relacionamento entre as irmãs, como nas suas perspectivas individuais. É um filme muito divertido. Na sessão que eu fui, as pessoas riram o tempo todo de forma totalmente despudorada e sem qualquer tipo de receio, e eu acho que o objetivo do filme é esse. Ele cumpre com seu papel de ser um filme engraçado e ao mesmo tempo reflexivo, porque, como eu disse, você acaba pensando no relacionamento que você tem com seus irmãos e irmãos, que eu não vou voltar nessa parte do vídeo porque eu errei na fala. E outra coisa, é um filme facilmente identificável com qualquer brasileiro de qualquer lugar. Família do interior, as atitudes tomadas pelos personagens típicos de família do interior, as confusões familiares, as DRs em festas, enfim, as discussões entre os irmãos, a competitividade entre os irmãos, com certeza está nesse filme. E então ele é bem competente, muito positivo, também em trazer essa narrativa mais reflexiva e de fácil identificação de qualquer brasileiro em relação à história. O roteiro, gente, ele é previsível. É fácil você pensar em como esse filme vai acabar em função dos acontecimentos que o próprio filme acaba apresentando, as perspectivas, os próprios eventos que o filme se joga através da narrativa, acabam entregando o que vai acontecer nos próximos passos. Mas tem um grande problema que não está relacionado ao roteiro, que o promocional do filme falhou miseravelmente, que é no trailer. O trailer acaba contando algumas partes do filme que são relevantes para a narrativa, relevantes para a trajetória das duas personagens centrais, e aí eu recomendo, se bem que esse filme, quando esse vídeo for ao ar, ele já saiu de cartaz, mas com certeza ele vai cair no streaming, no Telecine da vida, com certeza ele vai estar disponível. Então, se você assina o Globoplay, já pode dizer que economizou uma grana na ida no cinema, porque é fato que Minha Irmã e Eu vai cair no streaming em algum momento. Então, para quem foi assistir esse filme sem
olhar pro trailer sem assistir o trailer, teve uma experiência mais agradável e mais interessante. Os plot twists, como eu disse, não são tão enfáticos, porque, de novo, na minha opinião, o roteiro ele constrói os próximos passos que os personagens vão executar pela própria forma como a narrativa acontece, porém, isso não desabona o filme. Isso não transforma o filme numa coisa horrorosa, não transforma a história em algo enfadonho e entediante, até porque você está rindo o tempo todo. Eu sei que tem gente que se incomoda com a forma como a Tata Werneck se expressa, porque ela tem uma dicção muito rápida, porque ela fala muito depressa, e isso é verdade. Essa é uma coisa que a própria Tata já foi alertada e que eu dou uma certa dose de razão para as pessoas que se incomodam com isso. Por outro lado, o timing de humor da Tata é basicamente único. A capacidade que ela tem para improvisar as falas e improvisar as piadas também. Então isso já garante uma boa diversão, e o contraste que a personagem dela apresenta para o personagem da Ingrid Guimarães, que é a irmã mais certinha, a irmã mais centrada, que também tem muitos daqueles lances da irmã mais velha que entrega um comportamento mais responsável, até porque é a personagem da Ingrid Guimarães que está cuidando da mãe no começo da história. Então tudo isso combina, tudo isso alinha e se conecta com uma história que é bem divertida, bem animada, bem interessante. E no final das contas, talvez eu estivesse com muito bom humor para assistir o filme, porque eu vi Minha Irmã e Eu depois de Meninas Malvadas, o musical da Tina Fey, que me surpreendeu. Eu vou gravar um vídeo falando só de Meninas Malvadas, mas é um filme que me surpreendeu, super divertido também. Então, quem sabe eu saí do cinema mais leve por conta disso, e aí eu tive uma impressão muito positiva do filme do Minha Irmã e Eu. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, também não posso deixar de colocar nessa equação que o último filme nacional que eu assisti antes de Minha Irmã e Eu foi a cinebiografia do Mamonas Assassinas, que eu gravei vídeo para esse canal, e um filme que se eu pudesse desver Mamonas Assassinas, eu realmente faria o processo, pagaria o dinheiro que for para esquecer que aquilo aconteceu. Olha, não é que Mamonas seja um filme horroroso, ele é decepcionante. E aí, por ser decepcionante, a cada vez que a gente se lembra dele, ele se torna pior na nossa mente. Então, tá aí, tá aprovado o Minha Irmã e Eu. Foi bem interessante fazer essa reflexão em relação aos conflitos familiares, aos conflitos com as minhas irmãs, e ver que o brasileiro se identifica com esse tipo de história, porque afinal de contas as famílias não são tão diferentes entre si. Conflitos familiares, competições entre os irmãos são coisas que acontecem em qualquer família. E outra coisa, um recado também para os pais. Na verdade, dois. Primeiro recado. O mote do filme para ele acontecer, ele vem de uma frase que os nossos pais, principalmente os mais antigos, a minha mãe disse isso algumas vezes, sempre dizia em forma de ameaça, que é, na minha opinião, a segunda maior mentira que mãe conta pra gente. E essa mentira é a seguinte: meus filhos, vocês me dão trabalho, vocês me dão desgosto, vocês só trazem contrariedade. Um dia eu pego minhas coisas, saio por essa porta fora, sumo pelo mundo e vocês não vão ter notícias minhas. Eu vou seguir por aí e não vou mais voltar. É exatamente isso o que a mãe das duas protagonistas, da Ingrid e da Tata, faz no filme, e a história se constrói a partir disso. Essa é a segunda maior mentira que os pais contam pra gente, ou que as nossas mães contam para nós. E a primeira maior mentira, e aí vocês precisam saber disso até mesmo para serem pais melhores, ou para cobrar dos seus pais que eles cumpram com as promessas. E essa grande mentira é o na volta a gente compra. E outro detalhe, mães, pais que estão assistindo esse vídeo e que vão assistir a Minha Irmã e Eu recomendo que vocês, pais, e principalmente as mães, assistam esse filme com as suas filhas, porque também fala muito sobre o universo feminino, fala sobre machismo, misoginia, fala sobre etarismo, fala sobre o papel da mulher na sociedade, em como as mães influenciam as suas filhas para serem os moldes do que elas foram, ou para serem o espelho daquilo que elas gostariam de ser e não foram.
não para de falar que os filhos são todos iguais, porque eles não são. Nós temos personalidade própria. Cada um dos seus filhos tem uma personalidade. Respeite os seus filhos com as suas respectivas individualidades, personalidades e visões de mundo. É muito mais fácil quando você trata cada um do jeito como ele é, do que tratar todo mundo igual e não respeitar essas diferentes visões de mundo. Normalmente esses conflitos familiares, as disputas entre os irmãos e até mesmo as diferenças de gerações dentro desse grupo de irmãos ou entre pais e filhos acontecem também porque mãe e pai não têm a capacidade de olhar para a individualidade daquele pequeno ser que colocou no mundo. Achar que filho é tudo igual e querer criar filho da mesma forma é um erro que historicamente os pais executaram com os filhos, e isso vem passando de geração após geração. E aí, quem sabe, num filme, numa comédia de pouco mais de 90 minutos, onde você ri pra caramba, você consegue perceber que tem um determinado momento que a gente tem que quebrar com essa ideia de que a gente não pode olhar para as individualidades dos filhos e, a partir daí, criar cada um como um ser único que precisa de atenção, cuidado e até mesmo algumas broncas de forma individual. Essas são as lições que a gente tira de minha irmã e eu. E se as minhas irmãs estiverem assistindo esse vídeo, eu lamento por vocês serem desse jeito. Eu não peço desculpas de nada, mas eu amo vocês assim mesmo. Se eu estou aqui e se eu tenho muito de vocês na minha essência, é porque eu admiro cada uma de vocês exatamente do jeito que vocês são.